Você já estava esperando esta sessão, não é? Pois é, está começando agora mais um Vozes do Brasil. Dentro daquele grande projeto, eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. E nesse rádio centenário, que tem histórias para contar como ninguém tem, nós estamos conversando com pessoas que fazem o rádio, que fizeram o rádio, que gostam do rádio como nós gostamos, que são apaixonadas pelo mesmo veículo que nós. E neste canal, esse nome que apareceu aí, /YouTube ou YouTube /Luiz Fernando Malhoca, leva você a conhecer toda a série, todas as pessoas que foram entrevistadas, e lá você tem uma sequência. Uma vez por semana, nós colocamos no ar uma entrevista com alguém que tem o que dizer. E, às vezes a gente coloca alguém do noticiário, daquele noticiário pesado, né? Não é hard news, mas é o noticiário do vozeirão. Às vezes a gente coloca alguém que foi DJ do passado, como era chamado o disc jockey, que era um apresentador, depois virou comunicador. Às vezes a gente põe um locutor que praticamente ninguém conhece, não vê a cara, porque na rádio em que ele trabalha não deixam ele falar quase o nome dele. Então você conhece a voz, mas não sabe exatamente quem é. Essa rádio às vezes não transmite com câmera, enfim. Mas hoje nós vamos falar de um lado gostoso do rádio, que todos nós temos prazer em curtir, que é o humor. Nós vamos conversar com o locutor, claro, mas ele não é só humorista, ele é multifacetado. E a gente vai descobrir tudo isso agora. Então eu convido aqui para a cena o nosso considerado Emerson França. Ô, Luiz, tudo bem, meu irmão? Tudo em paz, graças a Deus. Obrigado por aceitar o convite. E nós vamos contar um pouco da sua história neste, como eu disse, rádio centenário que já produziu tantas vozes bonitas, tantas pessoas queridas e tantos comunicadores. Como o rádio, como eu sempre digo, e para mim é isso, né? Uma palavra para definir o que é o rádio: companhia, companheirismo. Então, a gente faz companhia para o ouvinte e o ouvinte gosta disso, né? Para não ficar sozinho e tal. Então, antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta que não é comum eu fazer, mas como existem alguns comunicadores com o mesmo sobrenome, então eu vou perguntar a você para começar. Você é França de nascimento? É França por adoção, porque é um nome eufônico? Você é parente dos outros Franças? Edson França, que foi um grande nome do rádio, que depois foi para a telenovela, já é falecido. Vinícius França, que ainda continua entre nós e deu muito caldo aí nos tempos de Love Song da Rádio Cidade. Conta um pouquinho do seu sobrenome e como é que foi o seu começo de vida. Luiz, em primeiro lugar, eu quero agradecer de verdade essa oportunidade que você está me dando, porque previamente conversando com você por telefone, pelo WhatsApp, para a gente marcar essa live, essa entrevista, eu não sei nem se eu cometi um pecado ou não, mas realmente eu não sabia de quem se tratava. E quando você falou, realmente, eu falei, caramba, Luiz Fernando Maglioca. E eu fiquei assim, quando você falou, pergunta quem sou eu, realmente, eu falei, não precisa perguntar, porque com certeza eu sei de quem se trata. E quando caiu a ficha de estar sendo convidado por você, me deixou muito feliz pelo seguinte: a história que você tem no meio de comunicação, no rádio, das pessoas que você está entrevistando, eu me considero não engatinhando no rádio, né? Até porque eu comecei, o meu maior destaque veio agora aos meus 40 anos, né? 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu fui para a Band. Mas, enfim, obrigado de verdade pelo convite, me sinto muito, mas muito honrado de poder contar um pouco da minha história aqui também. O meu nome é Emerson de França Silva, sobrenome esse do meu pai, né? França Silva, meu pai, que Deus o tenha, pernambucano de Palmares, Pernambuco. Então, meu nome é Emerson de França Silva, e aí eu me batizei como Emerson França para que seguisse aí com o sobrenome do meu pai. E eu sempre achei muito bom o França também, como você falou, um nome forte. Mas não tenho nenhum parentesco com os nossos colegas de trabalho aí, mas me deixa muito honrado também saber que tem muitos França fazendo, Anderson França também, jornalista, que estão fazendo sucesso e já fizeram sucesso por todo o nosso país no meio de comunicação, no rádio, na televisão. Então é Emerson França de nascença. Original, muito bom. Para que as pessoas entendam,
eu consegui o telefone. A nossa produção aqui é muito grande, né? Então, a gente vai atrás de um, você tem o telefone de fulano, você tem o de ciclano, e eu consegui o telefone dele. E, em vez de fazer uma apresentação informal, eu falei, Emerson, eu quero conversar com você, quero fazer uma live para contar a sua história e tal. E ele, como é humorista, ele fez uma brincadeira, né? Você está me convocando ou você está me convidando? Eu falei, olha, vale os dois. Porque desculpa, eu não conheço o teu número, não sei de quem é. Óbvio, eu já devia ter feito essa apresentação antes e não me preocupei com isso. Foi E abri o jogo um pouco mais. Foi aí, legal. Como eu faço os textos na hora e tal, não me passou pela cabeça fazer um preâmbulo e mandar um link do que eu estava fazendo, do que eu já fiz, etc, etc. E aí, quando ele brincou, né, a respeito, mas é você mesmo? Eu falei, olha, você pergunta para o seu Tuta e pergunta para o seu Johnny Saad, que eles me conhecem bem. Pelo menos são dois dos meus chefes que o Emerson conhece. Então, Sim. foi essa brincadeira que ele colocou agora. Mas não tem, claro. Somos colegas de profissão, e o mais importante é que a gente não está aqui só para marcar o cartão. A gente está aqui porque gosta, porque ama esse veículo e sabe a importância que ele tem na vida e no coração das pessoas. Agora vamos começar. Você não nasceu em Pernambuco, seu pai nasceu lá. Meu pai natural de Palmares, Pernambuco. Muito bom. E você ia passar férias, provavelmente, com a família, de vez em quando e tal, mas aqui em São Paulo, você já deve ter algum momento da sua vida que você demonstrou ou uma veia artística ou uma maneira meio curiosa de ser, que difere daqueles caras que vão para a engenharia, para o direito, para a arquitetura, para a administração de empresas e tudo mais, que é o que acontece em geral com todos nós. Conta um pouco disso. Então, Luiz, eu nasci em São Paulo, sou de São Paulo, capital. E assim, é muito engraçado porque eu quando mais novo, quando criança, eu era muito tímido, mais tímido, assim. Então, quando falam assim, desde criança já era um cara engraçado, desde criança eu já fazia humor, desde criança já percebiam em mim que eu teria alguma coisa artística. Não, pelo contrário, eu era muito tímido. Minha mãe conta histórias que muito se preocupava comigo, né, a respeito da minha timidez. Claro que eu fui perdendo depois, aí na escola. E o rádio entrou na minha vida de uma forma que eu não pensava, porque, na verdade, Luiz e amigos, eu queria trabalhar na televisão. Eu queria fazer alguma coisa na televisão, eu queria ser ator, televisão, cinema, então eu pensava muito na imagem, eu nunca pensei em rádio, na voz, em nada disso. Tanto é que eu sou torneiro mecânico e soldador, profissão essa que herdei do meu pai tinha uma empresa, né, de tornearia e solda, e é onde eu aprendi desde os meus 15 anos a tornear e a soldar. E foi na escola que aí vai acontecendo, da gente se tornar destaque entre os amigos, daquele cara mais comunicativo, já tinha perdido totalmente a minha timidez. E aí, comunicativo, eu já sabia que eu era. Isso aí, de fato, eu já sabia que eu era, porque eu gostava muito de conversar com os amigos. Sempre aquele cara, quando chegava na classe, já chamava atenção de alguma forma, ou ia no lugar do professor fazer alguma brincadeira. Enfim, dessa forma, eu começo a perceber que realmente a comunicação estava comigo, mas não sabia ainda e nem imaginava para onde rumar. Então, eu sempre pensei em televisão, ator, novela, filme, cinema. Fiz cursos de teatro. Eu fiz curso Macunaíma, uma grande escola que tem em São Paulo. Não consegui concluir na época por falta de dinheiro, de verdade, não tenho vergonha de falar, mas fiz uma parte do curso, fiz outros workshops com atores famosos e sei sim atuar, né? Fiz peças de teatro, mas foi num comercial de televisão, Luiz. Eu tinha, acho que meus 18, 20 anos, por aí, 19, por aí, onde eu fazia figurações. Eu vim para São Paulo, eu morei no litoral durante 20 anos, né? Na cidade de Itanhaém, próximo a Peruíbe, ali, um balneário que tem, Balneário Gaivota. Então, morei 20 anos ali eu casei, ali eu tive filhos, e eu vim para São Paulo para tentar aqui, né? Do primeiro casamento, eu fui casado 2 vezes, tenho 3 filhos, 3 netas,
E quando vim para São Paulo a primeira vez, eu comecei a tentar como figurante, essas coisas. E foi numa gravação, numa figuração que eu fiz da Drogaria Onofre, onde uma produtora viu fazendo algumas brincadeiras e viu falando, ela falou, pô, você tem uma voz legal, você faz locução também? Eu falei, não faço locução. E ela falou, pô, você poderia tentar, né, também locução e tal. Enfim, aquilo já me despertou alguma coisa no rádio. Mas eu sempre fui ouvinte de rádio, Luiz e amigos. Eu sempre fui ouvinte. Agora, eu sempre fui um ouvinte, na minha idade, diferenciado. Eu não gostava de ouvir AM, ou FM, né, música. Eu gostava de curtir AM. Aí entrava Eli Correia, Paulo Lopes, Paulo Barbosa, Gilberto Barros, Zé Bétio, Barros de Alencar, todos esses, Gil Gomes, os mestres da comunicação. Por quê? Sempre me prenderam muita atenção no que se diz comunicação. Se comunicar, falar, prender atenção, trabalhar o que realmente um locutor, um comunicador de rádio tem que fazer, que é a imaginação da pessoa. O que vem se perdendo ultimamente, né? Eu acho que vem se perdendo o lance de trabalho, a imaginação. A tecnologia trouxe as câmeras, hoje tem muitas rádios que estão fazendo mais um programa de televisão no rádio do que o próprio rádio. Não sou contra. Para quem faz, eu prefiro não. Mas, enfim, Luiz, e ouvindo rádios AM, eu começo a me apaixonar pelos comunicadores no sentido de se comunicar. E no FM eu ouvi os programas de humor, claro, Café com Bobagem, outros programas que tinham na época. E nessa de brincadeiras, de começar a brincar, de começar a fazer imitações, eu percebo realmente que eu tinha essa facilidade da fala, da locução e da comunicação. Aí eu começo a me interessar mais para o rádio, a ouvir mais locutores de FM. E aí as coisas vão acontecendo, Luiz. As coisas vão acontecendo. Eu faço um curso de rádio, na Rádio Oficina, do nosso amigo, acredito que você conheça, o Ciro César. E as coisas aí começam a acontecer. A primeira experiência que eu tive com rádio foi em Itanhaém, em 1995, 96, quando eu fiz um programa de domingo que se chamava Algazarra, programa com um amigo meu, Marcelo Tadeu, onde eu tinha que pagar para fazer o programa, Rádio Anchieta AM 1390 kHz, na cidade de Itanhaém. E aí as coisas começam a caminhar, a engatinhar o Emerson França no rádio. É aí que tudo começa, Luiz. Isso aí foi quando, mais ou menos? O meu primeiro contato com rádio, o Luiz, aconteceu mais ou menos na década de 90. Acho que na Rádio Anchieta, se eu não me engano, foi em 93, 95, por aí. A minha memória para data é horrível, mas foi nessa época, porque eu lembro que eu fiz Rádio Oficina em 96, então foi mais ou menos nisso. Ok. E aí, eu me lembro, quando você fala de Itanhaém, eu me lembro da Praia dos Sonhos, Sim. Onde eu passei boa parte da minha infância e começo da juventude, porque meu tio tinha uma casa, ele morava em São Paulo, no Pacaembu, meu tio e padrinho, então eu era sempre convidado a passar uns dias lá na Praia dos Sonhos. E eu me lembro de uma coisa que me marcou extremamente, eu gosto de contar essas histórias porque elas são pitorescas. A gente, para ir para lá, tinha um trecho que a gente pegava de areia, ou seja, perto da praia mesmo, que não tinha estrada. E nesse tempo, havia a maré alta, como sempre existe, a maré alta e maré baixa, dependendo do horário, você tinha que ficar dando volta com o carro na areia para não afundar. E tinha que esperar a maré baixar. Então você ia até uma faixa de areia, um horário X que era determinado, se tudo correr como sempre, pela dona Lua, e aí ela puxava para um lado ou para o outro, e a maré, depois do nada, ela dava aquela recuada e o carro passava e ia até o outro lado, onde ficava a Praia dos Sonhos. Tinha que aproveitar, né? E eu achava aquilo... Primeiro, eu não tinha carro, meu pai não tinha carro, e eu ia no carro do meu primo, do meu tio, de quem pudesse me dar uma carona. Então, aquilo me deixava meio preocupado. Falou, será que a gente não vai chegar? Será que agora que chegou a minha vez de ir, eu não vou conseguir ultrapassar essa barreira? Mas tudo acontecia ali de forma tranquila e a gente podia ultrapassar tempos, a barreira. Né, Luiz? Nossa, mãe do céu. E essas lembranças são gostosas, porque a gente sempre foi, não, sem querer jogar ou fazer um trocadilho, a Praia dos Sonhos era um sonho, depois passou a ser Guarujá, mas antes de aquele meu comecinho, de 8, 10 anos de idade, era exatamente
ir para os sonhos da Praia do Sol. Bom, Litoral Sul aí sempre você, muito famoso. Sem dúvida. Aí você resolveu, pelo menos uma parte da sua, não digo carreira, mas do começo dela, né? Então você já sabia mais ou menos o que você queria. Já estava no AM, talvez tivesse a liberdade, porque a gente nunca sabe até onde vai a liberdade da gente, porque não sabe que tem a cabeça do dono e até onde ele deixa. Né? A gente só descobre quando ele fala, olha, você passou dos limites, infelizmente não dá mais para continuar. Aí você descobre que extrapolou. Mas antes disso, você não tem muito o dicionário do bom senso para seguir. E daí para onde é que você foi? Então, Luiz, depois da Rádio Anchieta, eu passei por muitas outras rádios, também tudo ali no Litoral Sul e Vale do Ribeira, né? Para quem não sabe, depois de Peruíbe ali, começa o Vale do Ribeira, onde nós temos Ana Dias, Itariri, Pedro de Toledo, né? E o que acontece? No Vale do Ribeira tinha muitas rádios comunitárias, então eu também ia para as rádios comunitárias, aí eu comecei a explorar tudo, né? E como em Itanhaém só tinha a rádio Anchieta, a rádio grande, né, entre aspas, comercial, então o resto era em Santos, Cultura, Guarujá FM, né, Rádio Cacique, se eu não me engano, em Santos também, e era muito longe para mim. Então eu tinha já noção de que não dá para você dar o passo maior, né, do que, principalmente quando a gente está começando. Então eu tive essa noção de que preciso ir ali, ir roendo pelas laterais para ver se é isso mesmo que eu quero. E aí foi isso que aconteceu. Então eu ia muito para Itariri, Pedro de Toledo, onde tinha rádios lá. Eu fazia, sempre procurava um horário. Pô, eu posso fazer um horário? Pode, vem aí de sábado ou de domingo às 10 da noite. Era sempre assim, né, para começar. E foi aí que tudo começou. Eu começo a tomar gosto mesmo. Eu começo a entender que eu tinha aquele lance de falar, de me comunicar, aquela necessidade gostosa de voltar no outro dia para fazer o programa, que você sabe muito bem como é que funciona, a magia, né? E naquela época ainda mais. Eu cheguei a pegar cartucheira, depois foi o MD. Cartucheira, para quem não sabe, era o equipamento de reprodução das vinhetas e trilhas, né, da sonoplastia que tinha na rádio. Depois o MD, veio o CD, agora o computador, que facilita muito a vida do comunicador. E aí eu começo a perceber realmente que o rádio era algo que eu queria para a minha vida. E sempre trabalhando com meu pai, e fazendo rádio. Eu trabalhava de torneiro mecânico e soldador de segunda a sábado, e de sábado à noite ou domingo eu ia para as rádios, ou de algum dia de semana à noite eu ia fazer programa também. Eu não tinha programa diário. E aí as coisas vão acontecendo. Foi quando eu venho para São Paulo para fazer o curso, já que eu tinha comentado anteriormente, na Rádio Oficina, para locução, até porque sempre foi exigido o famoso DRT, né? Que as pessoas falam, pô, mas para você entrar numa rádio, você tem que ter o DRT. Eu fui atrás do meu DRT e acabei entendendo que não era o DRT que eu precisava aprender as técnicas do rádio, a lidar com a voz. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei na Rádio Oficina, que pediram para eu ler um texto de teste, e eu impostei a voz, né? Muito bom dia, aqui é o Emerson França. E o cara falou, peraí, essa é a sua voz? Eu falei, não é que eu estou lendo, né? Ele falou, não precisa ler desse jeito. Ou seja, a gente tem vícios e acha que a gente está fazendo certo. Então, o curso me orientou muito. Eu tinha o famoso R caipira, eu falava porta, portão, e essas coisas fui corrigindo durante o curso. É por isso que é importante você que está nos assistindo, que gosta de comunicação, que, pô, como é que eu faço? Por onde eu começo? Tem a faculdade? Tem a faculdade de rádio e TV, onde não vai ensinar você a ser um comunicador, vai te ensinar muito técnicas de como gravar, de como filmar, de como estar no rádio, de como falar, talvez, mas é mais a prática, é mais o conhecimento, é mais você, 2 ouvidos e uma boca, ouve bastante rádio, como é que faz, como é que aquele meu ídolo faz, como é que aquele cara se coloca, como é que ele faz com a voz, será que ele imposta, será que não, onde ele entra, onde ele sai. Esse é o grande segredo, ouvir, assim como eu fiz muito. E depois o curso. Bom, enfim, com o meu DRT na mão, eu volto para a praia e vou atrás de uma rádio. Aí tinha a Rádio Jureia, em Peruíbe, 102,1, onde o diretor artístico era o Celso Vernizzi,
filho do saudoso Narciso Vernizzi, o homem do tempo, o famoso homem do tempo, Narciso Vernizzi. E aí eu bati na porta e pedi uma oportunidade, falando que eu tinha acabado de ganhar da RT, né? Você sai com a carteira, com o carimbo da RT. Ele falou, Emerson, eu não tenho, cara, não tenho horário aqui. Aí ele falou, olha, se você quiser de domingo a 1h da tarde, do meio-dia a 1, você vem, até porque você está começando, eu tenho esse horário, só toca música, não tenho dinheiro para te pagar agora, e você vai fazendo. Eu falei, opa, é uma oportunidade, não precisa me pagar nada. E fui, até porque eu trabalhava, né, ainda com meu pai. E aí começa, viu, Luiz e amigos, aí começa a minha história. Eu realmente entro para o rádio ali, aí oficialmente, Rádio Jureia, 102,1 FM para todo o litoral sul de São Paulo. Aí eu começo ali fazendo um programa de 1 hora, e aí eu vou conquistando espaço, aprendendo, e daí a história do Emerson França Comunicador realmente começa a criar raiz. Ali eu aprendo bastante, entendo que dali do rádio eu não sairia mais. É importante você dar esse toque para quem quer começar. Aliás, esse é um dos nossos objetivos. Eu, como sou Legal. Um professor do passado, eu me descobri professor sem querer, porque eu fiz a faculdade de comunicações. Aquilo que eu falei de brincadeira antes acontece na vida de todos nós. Né? Todo Sim. mundo dizia que eu falava bem na família. Na verdade, eles queriam dizer, o Fernando, como eles me chamam, fala muito. Mas eles falam, fala muito bem e tal. Não era, fala muito. E com isso, ele vai ser advogado, só pode ser. E aí fica isso na sua cabeça, ouvindo a vida inteira. Tá bom, vou fazer cursinho para direito. Antes do famoso objetivo, existia o curso do professor Geraldo Tolosa, que fica naquelas escadarias da estação Anhangabaú do metrô, para quem conhece São Paulo. Bem naquele trecho, inclusive o cursinho depois foi desativado e demoliram para fazer a estação. Muito bem. Ali dentro do cursinho eu fico sabendo por 2 meninas que vai ter uma escola que vai formar artista de cinema. Aí eu olho, ouço, não, alguma coisa está estranha. Escola que vai formar artista de cinema é difícil. O que seria isso? E fiquei bisbilhotando até que descobri. E como eu já tinha feito o cursinho, eu falei, eu vou prestar dos 2 lados. Entrei nas 2 faculdades, fiz direito o primeiro ano inteiro, no segundo ano eu fui até um pedaço, tranquei e falei, não, meu negócio é comunicação. E como você bem disse, a escola de comunicações não ensina o básico, no sentido do técnico. Ninguém vai ter curso de locução, apesar de a gente dizer coisas que a pessoa pode absorver durante as aulas, mas não tem aula de técnica de locução. Não tem aula de operação. Não tem aula de edição. Não, nada. A gente faz outro tipo, a gente prepara o diretor da emissora, o coordenador da emissora, talvez, o dono, o empresário que vai um dia montar uma estrutura, porque você tem até legislação, ética, uma série de coisas. Então, é bem isso que você falou, e é importante que o jovem que ainda hoje se interessa por rádio, por televisão, que busque um curso de nível médio, existem vários aí, cada hora aparece uma coisa. O Senac também tem uma série muito grande de cursos sazonais, cursos de 6 meses, inclusive. Aí você descobre se esse é o seu negócio, seu barato, né? E aí, se você quiser um passo a mais, aí você vai fazer a faculdade de comunicação para ser um diretor, para ser um empresário, ou até um proprietário, se você conseguir o dinheirinho que ajuda muito. Bom, feita essa pausa, o Emerson está em São Paulo, já está com o DRT. O DRT, para quem não sabe, ou para quem não ouviu exatamente, a não ser a sigla, DRT significa Delegacia Regional do Trabalho. Mas ninguém precisa de uma delegacia particular. O que a gente precisa é um registro na carteira com o carimbo da delegacia. Então, por osmose, a gente chama de precisar do DRT, mas você precisa do carimbo. E, para isso, você tem que comprovar algum tempo de trabalho anterior à existência das escolas, ou então o curso, como o Emerson acabou de citar. Feito essa parte, como seguiu o Emerson com carteira assinada com DRT, com
1 hora de programa não pago, do meu amigo Celso Vernizzi. Ah, mais um detalhe. Além de ele ser filho do nosso querido e saudoso, eu tive sorte de tudo. O bom de ser velho, tá? Como a expressão atual é essa, no bom sentido, carinhoso. Claro. A gente ter trabalhado com essas feras. Eu trabalhei com o seu Narciso na Jovem Pan, ele no 24º andar e eu no 14º, mas a gente se esbarrava várias vezes. E quis o destino que um dia eu fosse trabalhar na Rádio Excelsior como chefe de discoteca. Do outro lado da rua, ou seja, no corredor do lado de lá, tinha uma rádio chamada Nacional, que depois se transformou em Rádio Globo. Nessa Rádio Nacional, tinha um locutor que tinha assumido um programa que anteriormente era do seu Manuel de Nóbrega e passou a ser dele, Silvio Santos. Poxa vida. Quando o Silvio chegava com aquele Impala, era um Chevrolet maravilhoso, um carro, sabe, dos anos 50, mas era lindo. Sim. Quando ele chegava perto, todo mundo gritava, o patrão chegou. Do nada, todo mundo ficava na sua posição, certinho e tal. E, eventualmente, e aí vai ser uma novidade talvez para você, um rapaz chegava correndo, esbaforido na discoteca, falava, Luizão, quebra o meu galho, eu preciso de Dona Summer. Não tem na discoteca da Nacional, e o Silvio ouviu agora na Rádio Excelsior, e ele quer tocar no programa, ou o ouvinte pediu. O nome desse rapaz, que era sonoplasta do seu Silvio Santos, exclusivo, ele fazia os programas do Silvio, montava, editava, colocava no ar, e ainda ia, depois que o Silvio passou a ter lá o Cine Sol e outras coisas mais, ele era o sujeito, o responsável pelo som, como é o Aguinaldo hoje, era o responsável pelo som do senhor Silvio Santos. O nome dele, Sérgio Vernizzi. Sérgio Vernizzi. Irmão do Celso Vernizzi, e que, anos depois, foi contratado por mim na Rede Bandeirantes de Rádio para ser o homem do tempo, já que o Instituto Jovem Pan, o Instituto do Homem do Tempo, deu filhotes, então o Celso Vernizzi fazia para algumas rádios, tipo Capital e tal, e o Sérgio Vernizzi fazia a informação do tempo, até porque eles tinham isso com a maior facilidade. Então, feito mais uma parte, prossiga. Você me desculpa ficar contando essas coisas, mas se eu não falar agora, a coisa passa e a gente não tem mais oportunidade. Mas é muito legal, Luiz, até porque é o que você falou, tem muita história que a gente não conhece. É igual, pô, eu me sinto realmente honrado em poder ouvir isso, porque eu tenho uma experiência, mas longe de quem, igual você tem 50 anos, igual meu companheiro de trabalho Ronco também, que é um monstro aí do rádio, né? Então, são pessoas que eu paro. Olha, uma coisa legal para você que é novo e está nos assistindo agora, uma coisa legal, escuta que eu estou falando de experiência própria, uma coisa muito legal. Se você quer crescer como profissional, se você quer se destacar como profissional, ter um destaque realmente, acredito eu que seja em qualquer profissão, mas como estamos falando de comunicação, escute os mais experientes. Se você tiver a oportunidade, igual estou tendo, de falar com o Luiz, de ter um Ronco, Pedro Luiz Ronco ao meu lado, de ter tido a honra de sentar muitas vezes e conversar com o nosso querido Salomão Esper, que hoje não está mais na Band, se aposentou. Pô, gente, realmente são pessoas que têm histórias para contar e que vão sentar com você e ficar ali 1, 2, 3 horas contando histórias que você nunca mais vai esquecer. Então, faça isso. Eu aprendi uma coisa que é muito legal, isso aqui como dizem, não sou eu que estou falando e não é a primeira vez que você vai ouvir. Mas eu ouvi isso aqui. Você é comunicador? Fala, lógico, tem que falar, mas 2 orelhas e 1 boca. Ouve muito mais do que fala. Porque quando você precisar falar, você está afiado. E isso é verdade. Igual eu escutando essa história do nosso querido Luiz a respeito do Sérgio Vernizzi, qual eu sei que o Sérgio, não sei se ainda atua, mas ele era o único que mexia naquele microfone do Silvio, não é isso, Luiz? Se eu não me engano. Infelizmente, ele partiu muito cedo, deixou um fruto, aliás, deixou 2. Um deles é seu colega, o Eric Narciso Vernizzi, que é neto do seu Narciso. Eric Vernizzi. Exatamente. É filho do Serginho, mas o Serginho faleceu há uns 6 anos, mais ou menos,
do nada. A minha memória, para variar, tinha esquecido. Me perdoem. Não, sem problema. Me perdoem. E tem o Rodrigo, que trabalha com áudio, vídeo, produções e outras coisas mais, que não está oficialmente em empresa grande, mas tem a sua própria empresa, que é a Vernizzi Produções, e faz também esse tipo de coisa. Ou seja, a família, desde o vovô, todo mundo veio para dar um alento para nós que precisamos desse apoio do operador, do sonoplasta, do homem da informação meteorológica. Ô, Luiz, ainda nessa linha aí dos monstros sagrados, eu quero deixar registrado aqui que eu tive a honra também de, por muitas vezes, até porque o horário que ele fazia era o horário que eu entrava na rádio, né? Eu tenho um programa que começa às 5 da manhã, que é Zé Paulo de Andrade, né? Que também saudoso. Dúvida. Gente, olha, eu posso falar uma coisa para vocês, por isso que é gostoso contar a nossa história, porque vocês imaginam você como fã, de repente você está num corredor, numa emissora enorme, porque eu falo que o Grupo Bandeirantes, para mim, é uma Disneylândia, né? Para quem gosta de comunicação, porque tem TV, tem rádio, tem jornal, tem comunicadores passando ali, borbulhando feras, aquelas feras passando do seu lado. Então, para gente que, entre aspas, está começando, né? Imagina você tá chegando de manhã para fazer seu programa, você vai na cafeteira, tá José Paulo de Andrade, Salomão Esper, né? Dedé Gomes, Walker Blas. Cara, os caras tudo reunidos ali, pegando café e conversando, e de repente você ouve de um deles, como eu ouvi do Zé Paulo, bom dia, Emerson. Eu quase desmaiei. Falei, gente, o Zé Paulo sabe meu nome, o Zé Paulo sabe meu nome. Ou seja, ele acompanhava o meu trabalho de alguma forma, ele sabia quem era o Emerson. Claro, então, o Ronco é uma cria dele, que ele perdeu, mas ele perdeu com prazer, porque ele sabia que o Ronco ia não só satisfazer um sonho, cumprir uma meta de vida. Eu era diretor da Bandeirantes no tempo em que o Ronco era nosso repórter e depois pediu a dispensa, que bagunçou completamente o Coreto, porque ele era um repórter diferenciado. Aliás, a Bandeirantes tinha vários repórteres diferenciados que marcavam um jeito diferente, por isso eram diferenciados, de fazer a reportagem que todo mundo fazia. As notícias, às vezes, eram comuns. Os releases da prefeitura, do governo do estado, levavam você ao mesmo local para fazer entrevista. Mas alguns conseguiam fazer, diferentemente de outros, uma reportagem mais saborosa, mais gostosa. O Ronco era um desse tipo, mas ele tinha, por causa da jocosidade, da brincadeira, do jeitão dele, ele tinha essa vontade de fazer uma coisa que a Rádio Bandeirantes AM não permitia. Não tinha estrutura para assumir, mesmo que aproveitando o talento que estava ali, não tinha como. Agora, só para concluir o que você estava dizendo, a gente não sabe, mas isso acontece com todos nós. Eles nos ouvem. No carro, na casa e tal, eles ouvem. Falam mal, falam bem, criticam, ajudam. Aliás, você falou uma coisa interessante também do Salomão Esper. O Salomão, até hoje, né, com toda a dificuldade porque ele passou nos últimos tempos e tal, ele tem a capacidade de ligar para alguém e falar assim, hoje você falou uma palavra que não acho muito legal. Seria melhor se você... Ele vai com todo jeitinho, dá uma puxada de orelha e fala, ó, o correto é isso aqui. É muito interessante isso. Muito. Nossa, eu ficava maluco quando encontrava o Salomão, porque é uma figurinha muito simpática. Eu digo figurinha no sentido melhor. É amável. Para quem não conhece o Salomão Esper, é uma pessoa amável, um senhorzinho que até ontem, com se eu não me engano, já beirando aos 90, se é que não tem 90. Está indo para o 92. Então, gente, trabalhando. Eu vi ele chegando com um jornalzinho, uma sacola com banana nanica. Quantas vezes Salomão Esper, olha só que honra. Emerson, quer uma bananinha? Meu, demais. Então, de verdade. De polvilho na outra sacola. Também. Como é que é? Biscoito de polvilho na outra sacola. E ele ainda exigia que a moça que trabalha com ele comprasse de uma determinada produtora lá, porque se não fosse crocante, ele não teria coragem de levar para vocês.
Sensacional. Isso aí eu acompanhei várias vezes. Um piadista de primeira mão, enfim, meu, é muito bom, é uma honra, uma Mas honra. vamos continuar falando do Emerson, porque o tempo está correndo, a gente tem Vamos pouco lá, espaço. Vamos embora. vamos O lá. que mais aconteceu? Você já falou muito do Ronco, não sei se você já quer entrar para a história da Band ou se você tem alguma coisa antes para contar para a gente depois chegar no momento atual. Tenho para contar sim, Luiz, até porque você está me dando uma oportunidade muito grande, assim como quando sou convidado para participar de alguma live, eu fico muito feliz. As pessoas às vezes falam, pô, você participa de verdade? Claro que eu vou, meu, porque é uma honra para mim poder contar um pouco da minha história. Então, a minha história, eu coloco ela como incentivo para quem quer entrar no mercado, para quem pensa que é algo fácil, para quem acha, pô, que legal, o cara faz humor, o cara faz comunicação, nossa, eu queria estar lá. Sim, claro, e você tem que querer. Como eu queria estar ao lado dessas férias que nós falamos, e cheguei lá. Mas e para chegar? É muito difícil, gente, não é fácil. Mas se fosse fácil, não teria graça. Mas o legal da minha história, viu, Luiz e amigos, é o seguinte, que, lembra, eu estava na Jureia FM 102,1, do nosso querido Celso Vernizzi, só que eu sentia que ali... a rádio do Narciso, ela acaba fechando, a Jureia acaba se fechando, porque era uma frequência onde o Celso alugava a frequência, e depois por alguns trâmites lá, ele acabou entregando a frequência, e os comunicadores seguiram cada um sua vida, e eu acabei indo trabalhar numa rádio comunitária, no meu bairro onde eu morava. Fui trabalhar, fiquei muito tempo trabalhando, fiz um trabalho excelente, inclusive, porque eu sempre trabalhei numa rádio pequenininha, vamos supor, de 300 watts, que falava para 2.000 pessoas do bairro, mas eu sempre, quando o microfone estava na minha frente, isso é muito importante, eu respeitava o microfone e falava como se estivesse falando para milhares de pessoas, porque um dia eu sabia que eu ia falar para milhares ou milhões de pessoas pelo Brasil. Então eu fazia um trabalho sério, eu lia jornal, eu procurava estar informado. Não é porque aquela rádio era pequena, eu falava para meia dúzia de pessoas, que eu não ia tomar cuidado com o meu português, com o jeito de falar, do jeito de me expressar. Então sempre fui me preparando, lembra? Ouvindo. E o que aconteceu? Eu comecei a entender que eu tinha muito para oferecer e que talvez, assim, mais ou menos assim, uma analogia, um passarinho com a asa muito grande, a gaiola pequena, eu precisava voar, eu precisava bater asas. Foi quando eu percebi que realmente ali estava pequeno para mim. E aí, eu casado pela segunda vez, infelizmente, eu falo infelizmente mesmo, pela segunda vez eu acabo me divorciando, e aí eu tive uma passagem pela Rádio Cultura de Santos, aonde eu fui convidado, fui visitá-lo, e acabei sendo convidado e trabalhei, fiquei ao lado dele durante 10 anos. Eu estou falando do Lombardi, o locutor, o famoso locutor do Silvio Santos. Ele fazia na Rádio Cultura de Santos, eu fui visitá-lo porque eu era fã, aquela curiosidade de conhecê-lo, e eu fiz umas brincadeiras e ele se apaixonou. Olha aí, Emerson, é isso? Olha, eu quero dizer para você que você vai vir trabalhar comigo, tá bom? Tá bom? Aí eu comecei a fazer com o Lombardi só de sábado, e fiquei 10 anos com ele, viu, Luiz e amigos? E o Lombardi foi também um grande professor, porque ele era um grande comunicador. Poucos sabiam que o rádio era a casa do Lombardi, muito mais que a televisão. É onde ele se comunicava de verdade. Ali aprendi muito. Tanto é, quando ele faleceu, eu estava trabalhando com ele, já estava na Band, mas estava trabalhando com ele na ABC AM, se eu não me engano, 570 kHz, se não me falha a memória. ABC AM, onde o Lombardi fazia um programa. O Lombardi morava em Santo André, e quando ele faleceu, eu trabalhava com ele ainda, né? Enfim, foi um grande mestre também. É aí que começa tudo, Luiz e amigos. Eu venho para São Paulo, divorciado, já com 3 filhos, com 3 pensões para cuidar, e numa situação terrível, porque eu já não tinha mais emprego, a rádio onde eu trabalhava já não me sustentava mais. Eu venho para São Paulo tentar sorte, não tenho vergonha nenhuma de falar que com meus 30 e poucos anos eu fui morar com a minha avó em Arthur Alvim, perto de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, sem condições nenhuma financeira. Realmente minha avó sempre me acolheu. Eu falo isso porque é uma experiência de vida onde você tem que entender que vale a pena lutar. E principalmente o que eu sempre falo é: acredite em você, acredite no seu sonho, no seu potencial. Porque muitas pessoas vão falar como falaram para mim, cara, para com isso.
tem uma história legal, voltando só um pouquinho. O meu pai, vocês vão lembrar que eu falei que era torneiro mecânico soldador. E esses são os meus cachorrinhos que estão me atrapalhando. Enfim, quando eu voltei para... Quando eu estava no litoral, eu trabalhava na empresa do meu pai, só um minutinho. Segura eles aí, filha, que eu estou no ar aqui. Perdoe, gente, desculpa. Desculpa, Luiz. Isso é normal. Nós estamos exatamente... Quando cada um faz carinho neles aí. Cada um está na sua casa. A única coisa que eu não entendi é por que você falou do seu pai e aí eles usaram isso como deixa, porque até então eles não tinham falado nada. Na hora que você falou, lembra do meu pai, eles deram um toque. Depois precisa descobrir qual é a deixa aí, mas vai embora. É que a minha filhota acabou de chegar do trabalho, então eles foram cumprimentá-la. Mas essa parte é legal que eu vou contar, porque eu era torneiro mecânico soldador e meu pai chegou para mim e falou assim, olha, eu vou me aposentar e você vai tocar a empresa. E meu pai tinha uma empresa bacana no litoral, já era consagrada, tudo. E você vai tocar a empresa. Eu falei não para o meu pai. Imagina um pai recebendo de um filho que vai estar entregando a empresa. Não, eu não quero. Eu tinha meu irmão 10 anos mais novo, meu irmão era criança ainda, não tinha condições. Eu falei, eu não quero. Eu chamava meu pai de Bill. Ele falou, como assim você não quer? Eu falei, não, eu não quero porque eu quero seguir a carreira artística. Eu quero tocar minha carreira, eu quero ter um nome legal no rádio, eu quero fazer o que realmente eu gosto. O meu pai, claro, como todos os pais, falou que ia ser muito difícil, que poderia não dar certo, que eu poderia me frustrar, e que ele estava me dando uma empresa já ali pronta, mas ele respeitou, ele falou, olha, se é isso que você quer, toca a tua vida, eu vou vender a empresa, e meu pai assim fez, vendeu uma empresa, que talvez hoje, se eu fosse o proprietário dela, eu poderia, talvez, não sei, mas era uma empresa muito legal, poderia até estar rico, mas eu não estaria feliz. Não estaria feliz, e aí eu abro mão da empresa, mas venho atrás do meu sonho. E aí tudo acontece, Luiz e amigos. Aqui em São Paulo, eu começo a ir atrás das rádios, eu queria uma oportunidade, eu sou humorista e eu faço isso, e aí o CDzinho na mão, o famoso piloto, hoje em dia você manda um MP3, mas era um CDzinho, chegava, ninguém ouvia, ninguém queria saber, o cara do litoral, e aquela história que você já sabe. Tudo quanto é rádio. E me ofereceram emprego, mas o emprego era, olha, eu tenho final de semana, 1 hora, é pequenininho o salário e tal, só para você desanunciar e falar a hora. Assim, eu poderia ter aceito, claro, até porque eu estava precisando, mas eu coloquei uma coisa na cabeça, eu falei, eu já estava beirando, atenção, os meus 40 anos, procurando uma oportunidade, morando com a avó, 3 filhos, sem grana, eu poderia ter pego o emprego, mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça, graças a Deus deu certo, eu só vou entrar agora no rádio. Chega de testes, eu já fiz tudo quanto é teste, eu já sabia o que era rádio, eu já sabia fazer rádio, eu sabia que eu queria fazer humor, porque eu já tinha feito de tudo, né? Programa romântico, tudo, mas eu queria fazer humor. Então, não quero mais fazer testes, eu não quero mais ir no domingo 1 hora só. Eu sou capaz de fazer algo muito especial. E se não for para eu entrar, para fazer um nome no rádio, para eu ser, entre aspas, o cara do que eu faço, eu prefiro voltar a ser torneiro mecânico, porque eu não aguento mais testes. E aí acho que Deus colocou a mão na minha cabeça ou no meu caminho e me abriu uma porta muito grande, numa história muito legal. Não sei nem se você tem tempo, Luiz, porque é uma história muito interessante de como eu cheguei na Band. Bom, nós temos 15 minutos de programa. Nesses 15 minutos, eu prometo me intrometer o mínimo possível, só quando necessário, mas eu quero ouvir essa história, porque tem algumas pessoas que já me falaram algumas coisas do Emerson, e eu preciso comprovar se é verdade. Entendeu? Então, para isso, eu tenho que dar uma cutucada aqui ou ali, para que você mostre e comprove para os nossos queridos ouvintes, assistentes, acompanhantes, parceiros, que realmente é esse Emerson que está aqui, é aquele Emerson que de manhã cedo faz muita gente dar risada, quando podia ir trabalhar, quando podia ir para a escola, quando podia sair de carro com o pai ou com a mãe, e etc, etc, e quando tudo era muito bom, muito claro e muito fácil. Então, conta essa história que é importante para nós.
Em São Paulo, como eu vinha falando para vocês, numa situação complicada, não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui, eu sempre falo e sempre repito, porque é legal que vocês entendam que, às vezes, quando você acha que está chegando no final do poço, ou que tudo acabou para você, é onde está começando as coisas a acontecerem. E eu sempre acreditei muito no meu potencial, mas teve uma hora muito complicada onde eu achei que realmente ia ter que jogar a toalha, até porque, como eu disse, eu tinha 3 filhos, tenho 3 filhos, tinha pensões para pagar, situações que iam acontecendo em que realmente o dinheiro manda na situação. E eu cheguei numa conclusão que eu iria, talvez, desistir de tudo e voltar a ser torneiro mecânico, comprar um torno. Mas aí tudo acontece. Eu estava com 39, olha, 39 anos, eu não estava com 20, nem com 25, 39 para 40 anos. Eu estou na casa da minha avó, num quartinho que eu dormia no fundo, num notebook, aonde um amigo fala assim, Emerson, você faz algumas vozes, entrou comigo no chat de conversa, cara, tem uma rádio fazendo um concurso para imitar o Pelé, por que você não entra e participa? Eu falei, pô, legal, qual a rádio que era? A Rádio Energia 97, o programa Estádio 97, aonde tinha que imitar o Pelé, a promoção Navio do Pelé. Imitava o Pelé e quem ganhasse viajaria com o Pelé de navio. Luiz e amigos, aí é onde a minha história começa a mudar, porque eu entro no meu notebook, eu tenho um microfone que eu guardo até hoje com carinho, um USB, gravei imitando o Pelé, uma historinha de 1 minuto, onde eu coloquei sonoplastia, pô, eu já conhecia tudo, né? Montei sonoplastia, montei uma história na cabeça imitando o Pelé, eu entro na promoção, depois de um mês, eu ganho essa promoção como o melhor imitador do Pelé, do Estádio 97, Energia, e vou viajar. A viagem era uma viagem maravilhosa, eu nunca tinha andado de avião na minha vida, eu não sabia o que era Europa, eu não sabia o que era sair fora de Itanhaém. E aí eu me vi, a viagem era uma viagem de avião para Veneza, tudo pago, e lá em Veneza nós embarcaríamos no porto de Veneza, num navio, e faríamos uma viagem de 11 dias nas Ilhas Gregas. Olha só aonde estava Emerson França, aquele menino que estava quase desistindo de tudo, aquele rapaz, aquele homem, e eu me vi num navio, que é o Costa Serena, irmão gêmeo do Concorde, aquele que afundou, cara, ao lado do Pelé, no mesmo andar que o Pelé, trombando com o Pelé toda hora, no mesmo barzinho, tomando cerveja com o Pelé, e ali viajando, onde eu pude levar o meu irmão, que eu podia escolher alguém para levar, onde eu levei meu irmão, e até hoje, Luiz e amigos, eu não acredito nessa viagem, porque para mim foi um sonho. Eu quero voltar lá hoje, do jeito que eu estou profissionalmente, para entender o que foi aquilo. Não consigo imaginar. Grécia, viajei, maravilhoso. Aí, dentro do navio, eu estou um dia de madrugada tomando um chopp, e me vem uma pessoa, encosta do meu lado, aí a Band entra na minha vida. E ele falou assim, poxa, eu vi você fazendo umas imitações que eu estava com o Pelé. Meu, eu já estava tocando pagode com o Pelé e fazendo umas imitações, lógico, brincando, imitando o próprio Pelé. Olha, é o seguinte, entende? Imitando todo mundo. Já virei uma atração naquela roda. E ele falou assim, pô, você faz umas imitações legais, umas vozes, visto que você é bom de improviso. Eu sou diretor comercial da Band FM, Pedro Micheloni. E eu não o conhecia, não tinha ideia. E começamos a conversar. Luiz, olha que interessante. Eu não peguei o número dele, ele não pegou meu número. Em nenhum momento ele falou, vai na Band fazer um teste. Ele só veio me elogiar. Mas aquilo foi onde tudo aconteceu, porque terminou a viagem, maravilhosa, um sonho, como vocês devem imaginar. Volta eu para São Paulo, para realidade. Zona Leste, Arthur Alvim, morando num quartinho na casa da minha avó, depois de ter viajado para a Grécia com o Pelé. Olha que coisa maluca. 2 meses depois da viagem, eu tinha saído não sei para quê, quando eu volto tinha um recado marcado numa folha de papel, ligar para a Band FM, minha tia tinha anotado, ligar para a Band FM e falar com o Marcelo Siqueira, que na época é diretor artístico. Não entendi o porquê daquilo, liguei, olha, aqui é o Marcelo Siqueira, eu queria fazer uma reunião com você, nós temos interesse no seu trabalho. Eu levei um susto. Como assim? Band FM, interesse no Emerson? Cara, aquilo me deixou louco. Quando é que você pode vir? Eu falei, tô indo agora. Aí ele deu risada e falou, não, calma.
vem aqui tal dia, quarta-feira, tal horas, fui. E olha que louca essa história. Estou eu numa sala de vidro lá na Band, é tudo separado, o Luiz conhece, no segundo andar, os diretores e tal. Entrei na sala do Marcelo Siqueira, tudo bem, todo humilde, afinal de contas. Olha, eu sou Marcelo Siqueira, diretor artístico da Band, e seu nome foi citado, foi indicado para nós, e a gente tem interesse em fazer uma proposta para você. Eu sentei assim e falei, peraí. Primeiro lugar, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Segundo, eu não sei quem me indicou. Como assim? Desse jeito, eu perguntei. Ele falou assim, olha, tá vendo aquele cara ali? Ele olhou pro vidro do lado, que é tudo divisória de vidro, as baias que chamam, né? Foi ele que te indicou. Eu não lembrava. Lembra que a minha memória é ruim? Falei, não, é meio estranho, mas não lembro. Ele falou, você não fez uma viagem de navio com o Pelé? Falei, fiz. Esse é o Pedro Micheloni, diretor comercial. Eu, caramba, lembrei. Caramba, tava no navio, tal, não sei o que tem. Ele falou, justamente. Agora eu falei, posso fazer outra pergunta? Eu não dei o meu número, ele não deu o número dele, e morreu a história. Como é que me achou? Ele falou, num certo ponto da história que você estava conversando com ele, você citou o nome do Beto Hora. E o Beto Hora fazia Na Geral na Bandeirantes. E eu conheço o Beto Hora desde os meus 15 anos, que o Beto Hora morava na praia, no mesmo bairro que eu. O Beto foi um grande incentivador para que eu começasse também no rádio. E aí, Luiz e amigos, o que acontece? Eu encostei na cadeira e falei, olha, de verdade eu não estou acreditando no que está acontecendo. Eu fiquei meio atordoado. Eu falei, o que vocês querem? Ele falou, vocês conhecem o Ronco? Eu falei, porra, o Ronco, lógico. Ouvi o Ronco há 10 anos atrás. Não ouço mais, não sei como é que está o programa, fui sincero. A Hora do Ronco está há 20 e poucos anos no ar. E só que deu uma estacionada na audiência, o Ronco também já deu uma estacionada ali, e a gente queria dar um up no programa. Sempre foram só duas pessoas, o locutor, que faz o escada para o Ronco, e o Ronco, sempre. E nós tivemos a ideia de colocar um terceiro elemento. Nós estávamos procurando uma humorista mulher para dar o contraponto com o Ronco, não achamos. Em uma das reuniões, o Pedro vinha participar, e ele falou, cara, eu conheci no navio um cara assim, que me chamou a atenção foi o improviso dele, brincar com as situações, não custa nada, não sei quem é, me ligaram para o Beto Hora, me acharam e me colocaram num dos programas que eu posso dizer mais famoso do rádio na área de humor. O programa vai para 34 anos agora, no ar, e eu estou há 11 anos, e assim eu entro na Band FM, e assim muda a minha história como profissional, e assim o Emerson França conquista o que sempre sonhou, né? Aquele sonho que era estar em uma grande emissora e conseguir, entre aspas, ser o cara, né? Lembra que eu falei, eu quero ser o cara. Não é arrogância, é conquista. Claro. E foi assim que eu conquistei tudo. Eu me emociono um pouco, porque toda vez que eu conto histórias é muito louco, porque hoje, cara, o meu nome é referência no humor. Hoje, assim como você sabe da importância, eu tenho o Prêmio PCA 2016 como melhor humorista do rádio, que eu concorri com Beto Hora, com Macaco Simão, com tanta gente boa que são os meus ídolos. Então você deve imaginar, Luiz, essa é a minha história e é assim que acontece. E hoje eu sou Emerson França da Hora do Ronco, da Band FM. Muito bom. Emerson, dizem que você é um dos melhores imitadores, se não o maior, de, por exemplo, José Silvério. Eu não perguntei, o Silvério já conversou com a gente aqui nessa programação, eu não perguntei a ele porque não coube, né? Nós estamos falando da carreira dele e tal, claro. Mas me passou pela cabeça, falar, puxa vida, eu podia perguntar pro Silvério, para o Zé Silvério, como a gente se fala aí, porque trabalhamos juntos durante bons tempos na Jovem Pan e depois na Band. Poxa, Silvério, será que é verdade que tem alguém que faz você se enganar sem saber que é você ou não? Tem alguém que imita? Não deu para perguntar, mas eu queria que você comentasse e mostrasse um pouquinho. Eu odeio, sinceramente, ficar explorando o entrevistado para ele, faz seus papéis, tal. Isso aqui não é teste, não é registro de voz. Quem quer ouvir o seu trabalho vai ligar na Band FM pelas manhãs e tudo mais. Mas
Hoje eu acho que vale a pena, porque é uma curiosidade que eu tenho. É verdade isso? Você acha? O Zé também acha? Não? Luiz, explorar, igual você falou, imagina, é uma honra. Imagina eu aqui podendo mostrar o meu trabalho depois dessa história que eu contei para você e para todos que estão nos assistindo. Imagina, até porque o Zé Silvério ele sempre foi imitado pelo Beto Hora, né? Trabalhava na Bandeirantes, no geral. Mas aí eu sempre fui fã também, né? Eu sou palmeirense, sempre fui fã da narração do Zé, e eu começo também a imitá-lo. E eu comecei a fazer o Zé, e muitos amigos de profissão, humoristas ou colegas da própria Bandeirantes falavam, cara, eu estava ouvindo, eu achei que o Zé estava na Band. Isso me deixa muito honrado. O Zé já sabe, lógico, um amigo meu mandou a locução para o Zé, e ele gostou muito, nunca falou assim a respeito de que eu sou o cara que o melhor imita, nada disso, mas gostou, me mandou um áudio que eu fiquei muito feliz. Mas eu faço e com muita honra, é um dos personagens que eu mais gosto de imitar, que é o Zé Silvério, juntamente com o Zaidan, que eu também faço, e claro que eu vou fazer um pouquinho, né? Alô, amigos! Boa noite, Luiz, meu grande amigo, né? Quanto tempo que a gente não se fala? Isso de verdade poder dizer o que é o rádio, né? Se a gente for começar a contar histórias, né, Luiz? Nós vamos ficar aqui meses e anos contando histórias que realmente os mais novos não conhecem, mas que nós temos para contar. Bom, falar de futebol, para mim, já não interessa mais, né? Eu estou numa situação, estou em Lavras, né? Eu estou criando lambari, eu coloquei, viu, Luiz, e amigos ouvintes e telespectadores, eu coloquei uma banheira e estou criando lambari para pescar tucunaré, agora eu só vivo disso. Bom, Luiz, amigos que estão nos assistindo, eu vou embora, mas nunca antes de deixar aqui para você o meu cordial boa noite. E você falou no Zaidan, que é um grande amigo, é uma pessoa que eu respeito profundamente, e conheci de uma maneira simples, humilde, como ele sempre foi, Nossa. Mas você precisa ficar um pouquinho perto dele para saber o tamanho que ele tem, né, na competência, na sabedoria, na cultura, enfim. É meio problemático até. Não discuta com ele, porque você perde. Entendeu? O Zaidan sabe tudo. Mostra um pouquinho, já que você se prontificou, como seria o nosso Cláudio Zaidan na voz de Emerson França. Vou fazer o Zé chamando o Zaidan. Alô, agora os comentários é dele. Alô, Cláudio Zaidan. Ah, se liga, caboclo. Bom, falar aí de futebol, né? Vamos falar, isso aí, sem sombra de dúvida. O Palmeiras, bom time? Isso aí, todo mundo sabe, né? O resto é balela. Flamengo, o que fez? Jogou, empate, todo mundo viu. Aí nos pênaltis, não deu outro, Flamengo prevaleceu e levou aí a Copa dos Campeões. Bom, um abraço para todo mundo, voltamos no Manhã Bandeirantes ou a caminho do sol. Um abraço, valeu, caboclo. É bem isso. Eu faço, viu, Luiz? No Band Bom Dia, se me permite, que é um Sim. programa que eu conquistei, até porque quando eu entrei na Hora do Ronco, né, que eu faço das 6 às 9, eu tinha muita necessidade de criar personagens. Eu me sinto não um imitador, mas sim um criador de personagens. Eu tenho muitos personagens que eu criei, tanto que eu sou muito fã. Inclusive, hoje é aniversário de Chico Anísio, e eu sou muito fã porque ele é um criador de personagens, da voz, da vida, personalidade. Então, no Band Bom Dia, eu tive essa necessidade de ter um horário. Aí eu sabia que tinha das 5 às 6 um horário em que só o Tadeu fazia. Eu pedi para o Murilo, nosso diretor artístico, ele concordou. Eu comecei a fazer o Band Bom Dia, aonde eu começo a dar vida aos meus personagens, aonde eu começo a fazer as imitações dos grandes e saudosos ou não comunicadores, Zé Bétio, Eli Correia, Gil Gomes, Barros de Alencar. O meu prêmio APCA, por incrível que pareça, eu não ganhei pela Hora do Ronco. Eu ganhei pelo Band Bom Dia. Por quê? Pela criação, pelo criativo, pelas vozes. E eu lembro que o júri falou assim: o que nos chamou a atenção foi você começou a falar isso no começo, Luiz. A gente resgatar a história do rádio. Um cara novo, que nem eu, que conhece Zé Bétio, que traz
Quem foi Zebétio? Quem ouve hoje, só para você ter uma ideia, toda semana eu faço o Zebétio, as pessoas que ouviam mandam mensagens para nós, cara, que legal, eu lembro da minha avó, lembro do meu avô, lembro do meu pai, que a gente acordava. Quem não conhecia, vai procurar quem foi Zebétio. E aí as pessoas vêm e falam, cara, ele existiu mesmo. Eu falo, Eli Correia, que eu imito, independente se o Eli ainda está atuando, eu imito Eli. E dessas pessoas eu tive a honra de ouvir, cara, você é o que melhor me imita. Então, imagina ouvir isso de um Zebétio, de um Eli Correia. Então foi onde eu ganhei o prêmio, por resgatar e manter ainda a tradição de fazer o ouvinte imaginar quem é, como que ele faz. Será que é ele que faz todas essas vozes? Será que ele é gordo, magro? Quem é aquele personagem? Ao contrário, não sou contra, estou falando. Tecnologia é bem-vinda, mas eu, Emerson, não acho legal filmar eu fazendo o meu trabalho. Faço algumas lives ao vivo, muita gente vê, de sexta-feira eu faço uma live, mas fora isso, deixar uma câmera 24 horas filmando a programação ou filmando o Emerson fazendo, podem até colocar, mas eu vou colocar uma camiseta em cima, porque eu quero que o ouvinte imagine quem é e como faz. Essa é a magia do rádio. Sem dúvida alguma. Emerson, nós chegamos ao final do programa, aquilo que era inevitável. Vou fazer igual o Joá. Vou fazer uma perguntinha. A que horas você acorda para poder, como diria Rony Magrini, aniversariante também desta série de... Grande Rony. De arianos, para pegar o galo de pijama, como é que você faz? Que horas você acorda para chegar no Morumbi, até porque você não, acredito eu, não more no quintal do Morumbi, e como é que você chega lá? Ou faz de casa? Luiz, agora, eu, graças a Deus, lembra que eu comecei a história morando em Arthur Alvim? Durante muitos anos eu vinha de Arthur Alvim para a região do Morumbi, era muito cansativo. Quando eu pego o programa das 5 às 6, aí complicou, porque eu levantava às 4 para sair às 5 para chegar às 6 aqui. Se eu começasse às 5, eu ia até acordar às 3 da manhã, eu não ia ter vida. E é aí que eu realmente consigo, eu venho para cá, então hoje eu moro no quintal, cara. Hoje eu tô se eu sair daqui, devagar 10 minutos até a Band, mas só para você ter uma ideia, eu só respondendo sua pergunta, eu acordo às 4h20, levanto, tomo meu café, tomo meu banho, tudo, eu saio daqui faltando 10 minutos para 5, chego no ar falando já, até porque é programa de humor, Tadeu às vezes já está ao vivo, eu já entro brincando, mas é assim, graças a Deus hoje, eu vim morar perto da rádio, isso não tem preço, então eu consigo chegar em 10 minutos na rádio, é muito tranquilo para mim. Então, ficou muito mais fácil. Só que eu não durmo cedo. É engraçado isso, né? Eu tenho que acordar às 4, mas não durmo cedo. Eu vou dormir 11, meia-noite, mas essa é a minha rotina. E acordo bem pra caramba. Me perguntam, como é que você acorda a 220 fazendo humor tal? Primeiro, que eu tô indo trabalhar no que eu amo, né? Fazer o que eu mais gosto, numa profissão que é maravilhosa. Eu estou indo levar coisas positivas para as pessoas, que é tirar um sorriso. Isso não tem preço. Quando eu ouço um depoimento, Emerson, você, com seu humor, os seus amigos, o programa salvou a minha vida num momento de depressão, não tem preço isso, né? Então a gente não vai dar notícia ruim, a gente vai falar de humor, vai falar bobagem. Abre o microfone e sai falando. E graças a Deus, hoje a Band FM, 6 anos e 2 meses em primeiro lugar, foi para o recorde já. A Hora do Ronco, estamos há mais de 8 anos em primeiro lugar, e o Band Bom Dia, 5 ou 6 anos em primeiro lugar, absoluto. Graças a Deus. Conversamos com o premiado, com o mais ouvido, com o aplaudido Emerson França. Eu tive o prazer de conhecê-lo mais de perto e saber das histórias, como você também, que está nos acompanhando. E lembre-se que toda semana nós temos uma conversa nova. Em breve vamos conversar com o Pedro Luiz Ronco, a quem eu peço que você dê um saudoso abraço, porque faz muitos anos que eu não o vejo, e faz muitos anos também que eu não tenho oportunidade de conversar no dia a dia, porque nós trabalhamos juntos, nos víamos várias vezes por dia. E, de repente, a vida separa, cada um vai para um lado e tudo mais. Deixa um grande abraço para ele. E que já posso fazer a ponte para você, para que você o tenha nessa entrevista, que vai ser sensacional. O Ronco tem cada história.
Que você, eu sei, a hora que você quiser, pode dizer a ele que nós vamos conversar também. Amanhã já estou falando com ele. Escuta o que eu estou te falando. Ele tem seu número ou não? Não sei se ainda tem, mas de qualquer Deixa maneira... comigo. Deixa comigo. Passo o meu para ele e o dele para mim e tudo mais. Obrigado pelo seu tempo, pelas suas histórias, pela sua paciência de conversar com a gente. E sempre que possível a gente volta a conversar, porque a história não se esgota numa página de um livro e muito menos em algumas páginas. A história do rádio está sempre viva. Grande abraço a você, parabéns pelo sucesso e até a próxima que a gente vai conversar aí. Obrigado, Luiz. Obrigado, amigos. Obrigado, foi uma honra. Este foi Emerson França, com quem nós conversamos e extraímos algumas informações, e até de leve ele deu aí uma colher de chá para nós. Aliás, não foi uma colher de chá, foi uma colher de sopa, né? Mostrando as imitações dele e as outras imitações e a outra maneira dele se comunicar, você ouve na Band FM 96,1 MHz do seu dial ou nas plataformas, no Band Rádios e aplicativos, você sabe melhor do que nós tudo isso que existe à disposição. Forte abraço a você que esteve até agora com a gente. Semana que vem a gente volta, sem dúvida alguma, para mais uma edição de Vozes do Brasil. Forte abraço e até lá.